Muito obrigado à equipe de louvor que enalteceu o nome de Deus com esta bonita música. Deus é sempre fiel, nós nem sempre. Mas Deus quer a nossa fidelidade. Deus nos capacita com o Divino Espírito Santo para continuarmos nesta vida espiritual tão especial que aceitamos. Quando aceitamos Jesus, aqui nós nos encontramos no dia do Senhor para louvarmos o seu nome. Queria fazer um pequeno exercício antes de pregarmos a palavra de Deus com todos vocês. Eu queria pedir que todos fiquem em pé, por favor, por um momentinho. E agora você poderá cumprimentar, sem sair do local, você poderá cumprimentar os que estão do lado, os que estão na frente, atrás, desejando um feliz sábado. Deus abençoe o bom sábado. Pode ser com um beijinho, pode ser com um abraço, se quiserem. Feliz sábado, que Deus abençoe. Bom sábado, bom sábado. Olá, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Bom sábado. Podem se assentar. Nós queremos dizer também que durante essa semana nós perdemos uma guerreira da igreja, que foi a irmã Fátima. Ela foi sepultada na quarta-feira, estivemos fazer o funeral dela, a família esteve presente. Que Deus possa continuar dando coragem para os filhos, para o irmão Felisberto, Fontoura e a todos nós também. E somos alimentados com a esperança da ressurreição em Jesus, nosso Senhor. Sintam-se abraçados, irmão Felisberto, irmã Sônia, Jorge e Rui e todos os demais queridos desta família. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu gostaria hoje de analisar com os queridos irmãos um tema bastante oportuno. O que é que tens na tua mão? Floresça onde estás plantado com o que tens em tua mão. Às vezes nós reclamamos, começamos a observar a vida que o outro tem, de repente observamos um carro melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, mais recursos, e às vezes ficamos descontentes com o que temos, ficamos infelizes com o trabalho que temos, com o local que vivemos. Nós fomos plantados aqui em Aveiro para produzirmos, para florirmos. E é interessante que isso envolve duas coisas. Para nós florirmos, para nós florescermos onde estamos plantados, é necessário, em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus, não é? Em segundo lugar, nós devemos fazer boas escolhas. Está nas nossas mãos escolhermos. Às vezes, até buscamos Deus em primeiro lugar. Até lemos a Bíblia, oramos, estamos na igreja, mas na hora de decidir, o que conta é a minha opinião contrário à vontade de Deus. E aí eu não me dou muito bem na minha vida. Na estação da primavera há jardins muito lindos. Nós estamos ainda na primavera, quando caminhamos pelas estradas ou mesmo pela cidade, nós vemos os jardins das casas ou os campos floridos nesta ocasião. No mês passado tinha mais flores, mas ainda estamos na primavera. E é importante também nós observarmos as plantas da nossa igreja. Eu já assisti a algumas reuniões antes de ser pastor dessa igreja e sempre gostei muito das plantas dessa lateral, esta maneira como a igreja foi construída. E agora nós vemos flores, vemos plantas, e que Deus continue abençoando as mãos das pessoas que, com carinho, com dedicação, com amor, colocam vida para que a igreja fique bonita também. Deus merece o nosso melhor. Esses dias atrás, abrindo assim o telemóvel, apareceu uma prosa, uma poesia interessante que eu gostaria de passar para vocês como introdução, que diz assim: se alguma pessoa te procurar com frio, é porque tens o cobertor. Se alguma pessoa te procurar com alegria, é porque tens o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque tens o lenço. Com versos, é porque tens a música. Com dor, é porque tens o curativo. Com fome, é porque tens o pão. Com abraços, é porque tens a solução. Com orquestra,
é porque tens a festa. Com desânimo, é porque tens o estímulo para oferecer. Com fantasias, é porque tens a realidade. Com entusiasmo, é porque tem a cumplicidade. Com confiança, é porque tens a força. Com medo, é porque tens o amor. Nós fomos colocados no mundo para florescermos. O que é que tens na mão? O que é que Deus deu para nós e o que estamos fazendo com aquilo que recebemos? Como é que podemos usar os instrumentos que Deus coloca diante de nós? Ninguém chega até ti por acaso. Tu podes até não ser ninguém para esse mundo, mas és o mundo para alguém. Esta é a prosa que vi no telemóvel. Depois, fazendo uma pesquisa rápida nos livros da irmã Ellen White, encontrei um texto no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 97, que diz assim: a lei de Deus é a lei do amor. Ele vos circundou de beleza a fim de ensinar-vos que não fostes colocados na terra apenas para labutar pelo próprio eu, cavar e construir, sem descansar e correr. Essa é a nossa tendência. Levantamos de manhã e corremos atrás do vil metal, do dinheiro, e é necessário. Todos nós temos as nossas atividades e alguns param apenas por aí. E a irmã Ellen White completa esse pensamento e diz: fostes colocado no mundo para tornar a vida humana luminosa, feliz e bela, com o amor de Cristo, para, como as flores, alegrar a vida dos outros, mediante o ministério do amor. Para, como as flores, alegrar a vida dos outros. O que é que tens na mão? Quais são os teus talentos naturais? Quais são os teus dons espirituais? A Bíblia menciona sobre centenas de espécies de flores e plantas que cresciam em terras férteis e em terras desertas lá em Israel. E Salomão menciona em Cantares, capítulo 2, verso 1, aquele texto que é muito conhecido de todos nós. No livro de Cantares 2:1, ele diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aqui, a noiva, a rosa de Saron, é a noiva. O noivo é o lírio é o noivo. A sulamita, que foi a paixão de Salomão, foi a sua noiva. Salomão, o noivo. A igreja, nós, a noiva de Cristo. Jesus, o noivo. E nós, como igreja, devemos estar enfeitada, preparada para o dia da volta de Jesus, o nosso Senhor. Quando vamos em Salmo, no capítulo 92, eu peço que você abra a Bíblia, se quiser, para acompanharem-me. Salmo 92, versos 12 a 15. Aqui reflete muito bem como é que nós devemos ser como filhos de Deus. Salmo 92, de 12 a 15. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então nós vemos aqui que os justos florescerão como a palmeira no deserto. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Estar na igreja tem uma bênção especial. Nós florescemos quando estamos em casa, nós recebemos o Espírito Santo através da nossa comunhão pessoal, mas quando estamos na igreja recebemos uma bênção toda especial de Jesus, o nosso Senhor. Que tipo de flor temos produzido onde estamos plantados? Que jardim estamos a cultivar? O que os outros veem em nós? Estamos a florescer no casamento? Como é que está o nosso casamento? Está tudo bem? Estamos a florescer com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, em comunhão com eles? Estamos felizes com o relacionamento que temos com os nossos filhos? Fomos culpados, às vezes, da maneira errônea ou precipitada como educamos os nossos filhos e agora eles querem manter uma distância de nós? Ainda dá para resgatar isso? Estamos a florescer dentro dos nossos relacionamentos?
Portanto, florescer onde estiver plantado também remete às circunstâncias. Pode ser fácil produzir flores quando tudo vai bem. Quando o filho é saudável, quando o filho é obediente, quando tira boas notas, quando estamos empregados, quando temos recursos, quando temos boa saúde, quando o casamento está em perfeita ordem, temos melhores condições de florescer. Mas e quando o terreno não é fértil? E quando falta água para regar o nosso jardim? Como é que tem sido conosco? E Jó, capítulo 14, mostra-nos algo muito interessante nesse contexto. Vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo 14, e vamos ler os versos 7, 8 e 9. São 3 versículos muito interessantes que mostram que, a despeito de algo mal, algo menos bom ou ruim acontecer conosco, a despeito de faltar água no nosso jardim, a despeito de, às vezes, a nossa flor não estar exuberante, mas estar murcha, há esperança. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renova, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará. Então aqui esse verso está mostrando que há esperança para o Filho de Deus, que quando eventualmente o jardim da vida dos filhos de Deus não está a florir. O segredo está em que não precisamos de circunstâncias perfeitas para florescer. Só precisamos de Jesus. Quando vamos em Isaías capítulo 55, verso 1, até criar uma música bonita, Vinde às águas, há uns 10 anos atrás, lá no Brasil, uma música espetacular, diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Podemos florescer mesmo em circunstâncias difíceis. Numa das reuniões de oração, recentemente, nós analisamos sobre o valor dos mártires. E eu peço licença aos que estiveram na reunião de oração e vão ouvir outra vez a história de Policarpo. Policarpo floresceu mesmo em circunstâncias adversas. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. Foi um pastor da igreja primitiva. Ele floresceu. Ele foi perseguido pelo imperador César em Roma, resolveu florescer onde tinha sido plantado, pelo imperador Domiciano, melhor dizendo. E quando Policarpo estava condenado à morte, o procônsul disse a Policarpo: tem piedade da tua alma avançada, jura pela tua fortuna, ou melhor, jura pela fortuna de César, arrepende-te e diz: fora com os cristãos. E diante dessas palavras, o mártir que estava ali amarrado, ele disse: fora com todos os ateus. E o procônsul continuou: jura contra Cristo e te soltarei. E o pastor Policarpo respondeu: durante 86 anos tenho servido Jesus Cristo com muita alegria. Como posso negar Cristo e blasfemar o seu nome agora? E o algoz continuou: tenho feras e te exporei a elas, se não te arrependeres. E disse o mártir: trazei-as. Disse ainda ao romano: suavizarei o teu corpo com fogo. No final, Policarpo disse as últimas palavras: ameniza-me com o fogo que me queima só por um momento, e depois viverei com Jesus. Mas lembrai-vos do fogo do castigo reservado para vós e para todos os desobedientes e ímpios. Interessante, é uma das histórias de mártires que ofereceram a vida a Jesus, e o sangue dos mártires eram como semente para pregarem o Evangelho. Hoje o inimigo mudou a estratégia, não leva mais pessoas ao martírio, à fogueira, à decapitação ou coisa assim. Hoje o inimigo coloca o secularismo, coloca uma vida pós-moderna, uma vida sem compromisso, uma vida sem Deus, leva as pessoas a se afastarem de Deus.
eu pergunto, o que é que impede você de florescer? O que é que nos impede de florescermos? São os pecados. Jesus oferece-nos o seu perdão, sua graça e a sua salvação. O salmista Davi disse que enquanto ele não confessou os seus pecados, o seu vigor se tornou como sequidão de estio. E é isso que acontece conosco também. Quando alimentamos qualquer fraqueza pessoal, qualquer pecado, nós não dormimos direito, demoramos para dormir, o travesseiro é o nosso companheiro da noite, e quando nós confessamos, quando nós nos entregamos a Deus, como Davi fez, ele diz, confessei-te o meu pecado e tu me salvaste, tu me curaste. Está no Salmo 32. É um salmo muito bonito. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus respondeu à mulher samaritana, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aquela mulher teve o encontro com Jesus. Jesus usou a água para mostrar a purificação dos nossos pecados. Todos precisamos passar pelas águas do batismo para a salvação. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. No Velho Testamento, a água era usada para as purificações. No Novo Testamento, Deus introduziu o batismo através de João Batista, e Jesus veio e ratificou o batismo de João Batista, e hoje nós cristãos somos batizados. E o batismo é a porta de entrada para o céu. Então Jesus disse, vinde às águas, e ele usa as águas para realizar o batismo. E nós ficamos muito felizes quando as pessoas decidem-se pelo batismo. Sei que aqui na igreja há pessoas que estão se preparando para o batismo. Que Deus abençoe vocês. E se há pessoas que querem ser batizadas, mas não sabem como, é só procurar o pastor ou os anciãos, pedir informações, estudos da Bíblia, nós preparamos, marcamos o batismo e todos somos purificados pelo Espírito Santo. Mas a água é importante. Florescer onde estamos plantados tem uma ênfase social, psicológica e espiritual, bastante interessante. E eu quero ilustrar esse ponto contando uma história que talvez você já leu, ou já ouviu, ou conhece, a história de Ali Hafed. Quem foi esse homem? Ali Hafed vivia no belo país do Irão, tinha muitas terras, suas terras eram bem férteis, produzia abundantes colheitas, não faltava nada na sua despensa, na sua cozinha. Ele criava carneiros, criava ovelhas, vacas e camelos. Ele era casado, tinha filhos e vivia muito feliz. E ele dizia para si mesmo, um homem como eu, sou muito rico, sou muito feliz, não preciso de mais nada. De repente, apareceu na sua casa um velho sacerdote árabe, e o sacerdote começou a falar-lhe sobre diamantes, que podiam ser encontrados em terras distantes. E Ali Hafed interessou-se pelos diamantes, e ele quis ir atrás dos diamantes. Ele pensou e decidiu, vou tornar-me mais rico ainda. E ele decidiu vender as suas terras, suas fazendas, confiou a família a amigos de confiança e aventurou-se para ir bem longe em busca de diamantes. De acordo com a descrição do sacerdote, os diamantes são encontrados em águas rasas, em areia branca e mais pelas montanhas. E ele então viajou pela Palestina, foi até a Palestina procurando diamantes. Depois, pelo longo vale do Nilo, encontrou-se nas colunas de Hércules, no estreito de Gibraltar, ali entre Marrocos e Espanha. Finalmente ele esteve na Espanha. E ele procurava então montanhas altas, areias brancas, águas rasas, à procura de diamantes. Ele não estava feliz onde se encontrava. Resultado, não encontrou nada. E num acesso de desespero, profundamente deprimido e doente, ele lançou-se no mar, deixou ser levado pelas águas do mar e morreu.
Mas a história não termina aqui. O homem que adquiriu as terras de Ali-Afed encontrou uma curiosa pedra negra enquanto seu camelo descedentava-se no riacho, no fundo do quintal, na fazenda que tinha comprado. Apanhou a pedra, levou para casa, colocou num canto da sala, ali próximo da lareira, esqueceu a pedra ali. Um certo dia, o velho sacerdote foi visitar o novo proprietário da fazenda de Ali-Afed e notou um brilho muito forte naquela pedra negra. E o sacerdote disse: isso é uma pedra bruta de diamantes, onde é que encontrou? Encontrei no riacho ali, onde eu dou de beber aos camelos e aos animais. E eles desceram correndo até o local, foram até o riacho, cavaram, trabalharam ali algumas horas, alguns dias e acharam muito diamante. E esse achado se transformou na mina de diamantes Golconda, a maior mina do mundo. A lição aqui é muito clara. Os diamantes estavam lá há muito tempo, né, debaixo dos seus pés, nas suas terras, e ele não percebeu. Foi preciso ele fazer o que fez, foi preciso outro adquirir as terras para descobrir o que ele tinha ali. Floresça onde você está plantado. Devemos fazer o nosso melhor, portanto, são lições práticas, né? O melhor que temos no nosso trabalho. É o que temos? É esse trabalho que vamos fazer da melhor maneira. É a casa que temos? É aqui é a minha mansão, aqui é a melhor casa. É o carro que tenho? É velhinho, mas me leva para o trabalho, me leva para a escola, me desenrasca. Esse é o melhor carro do mundo, não é? Devemos aceitar a nossa realidade e fazer o nosso melhor. Esse é o corpo que tenho? Devo aceitá-lo como está, mas posso melhorá-lo com sabedoria para o meu conforto e para a glória de Deus. O nosso casamento é o melhor do mundo. Esse é um ponto importante também nós analisarmos. É o melhor do mundo. A esposa, o esposo que temos é o mais lindo que há, é a mais linda que há. Os nossos filhos dão trabalho? Sim, mas são os melhores. Deus nos deu para nós cuidarmos da melhor maneira. Não é? Sabemos de tantas pessoas que abandonaram bons empregos à procura de outros e deram-se muito mal. Sabemos de pessoas que se aventuraram em outros oceanos de relacionamentos e foram infelizes. Deus quer que o busquemos em primeiro lugar para produzirmos onde estamos plantados com o que temos na mão. O que é que temos na mão? Quando Deus desejou tirar o povo de Israel do Egito, ele procurou Moisés. E Moisés reclamou. Moisés disse que não, disse que era pesado de língua, que ninguém ia acreditar nele. E ele recusou várias vezes. E Deus insistiu com Moisés. E eu peço que você abra a Bíblia em Êxodo, no capítulo 4, e vamos ler esse texto que é muito interessante. Apenas 4 versículos. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Depois que Deus insistiu com Moisés para ele sair de onde estava, no deserto de Midian, e ir e tirar o povo de Israel no Egito, respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, uma vara. Depois, no versículo 17, toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Mas é interessante que no verso 14, depois de Moisés ter reclamado e ter dito que ele não tinha condições de tirar o povo de Israel, porque era pesado de língua, não tinha como atingir o coração do faraó, Deus disse: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Então Deus usou Arão, Deus pediu para Moisés buscar o seu irmão para irem juntos, e foram. Aqui mostra a interdependência que deve haver entre nós. Nós precisamos uns dos outros, não somos uma ilha, cada um precisa do outro, e Deus nos colocou como ajudadores do nosso próximo. Se somos mais beneficiados financeiramente ou com coisas materiais,
Deus pede para nós ajudarmos aqueles que precisam também. Se temos um conselho a oferecer àqueles que precisam, não devemos ser omissos, devemos fazer o nosso melhor. Em que momentos a vara que Moisés conduzia foi-lhe útil? Em vários momentos. Apenas fazendo um lembrete muito rápido, Moisés lançou a vara diante de Faraó e ela se transformou em uma serpente. Vocês se lembram? Moisés tocou as águas do rio Nilo com a vara e as águas se transformaram em sangue. Moisés estendeu a vara sobre as águas do Egito e elas produziram rãs, mais uma praga. Moisés introduziu a vara na terra e cada partícula se transformou em piolhos. Outra praga do Egito que aconteceu. Apontou para o céu e houve chuva de pedra, fogo e saraiva. E quando tocou nas águas do Mar Vermelho, o mar abriu-se. Tudo com a vara, o bordão de Moisés. Moisés levantou o seu bordão, a sua vara, sobre os amalequitas e aquela tribo guerreira foi derrotada. E Deus no Velho Testamento usava essa estratégia. Quando ele achava que uma tribo toda, um povo todo devia ser destruído, ele destruía mesmo para manter o povo de Israel, o povo ainda que levantava a bandeira do Deus Criador dos céus e da terra. Moisés bateu com a vara em uma rocha e jorrou água no deserto. Saiu água do deserto. Qualquer objeto usado por você, com as bênçãos de Deus, pode ser transformado em bênçãos. A Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus. Nós a lemos, nós a interiorizamos, somos alimentados, somos abençoados por ela. É necessário termos comunhão, mas a Bíblia também é um objeto. Então a Bíblia pode ser deixada no ambiente de trabalho, pode ser deixada na nossa sala, pode ser deixada no carro, podemos vir para a igreja com alegria, exibindo o objeto que é a Bíblia, e isso dá um bom testemunho também. O inário também, quando cantamos, o nosso carro, o aparelho de som que temos no carro, o nosso portátil, o nosso telemóvel, o nosso computador, tudo que tocamos pode ser transformado em bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. O que é que tens nas mãos? Qual é o valor das pequenas coisas? Uma queixada de jumento nas mãos de Sansão provocou a ruína dos filisteus. Uma pedrinha na fisga ou na funda de Davi desbaratou um exército inteiro. O lanche de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, deu para alimentar mais de 5.000 homens. O valor das pequenas coisas. Basta agradecermos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos deu. Há um versículo na Bíblia que está em Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por grandes coisas que darei ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem me dado, disse Davi. Não é? Então nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus. E um dos motivos é agradecermos pelas pequenas coisas, pelas pequenas habilidades que temos, pelos pequenos dons, pelos pequenos objetos, por pessoas, por mais humildes que sejam, que Deus colocou no nosso caminho para serem nossos amigos, e com eles podermos estar unidos para falarmos do amor de Jesus. Moisés foi chamado para o serviço de Deus quando estava com 80 anos. Esse é um ponto importante também. Ele começou a trabalhar para Deus com 80 anos e concluiu a sua carreira com 120 anos. Alguns reclamam, não é? Eu já tenho 60, 70 anos, 80, já não posso fazer mais nada, deixa para os jovens fazerem o trabalho. Não. Caleb, com 77 anos, quase 80, conquistou o monte. Moisés, com 80 anos, foi chamado. Era pesado de língua, era. Deus utilizou Arão para fazer o trabalho com ele. Deus usou a vara que tinha na mão para pregar o Evangelho. O que é que você tem na mão? Deus deu-lhe um cargo para trabalhar como diácono, diaconisa, para cuidar da igreja, do templo do Senhor, para abrir, para fechar, para sorrir, para atender as pessoas, para cuidar do templo do Senhor com flores. Deus chamou você para operar o som, operar as câmeras. Deus chamou você para cuidar das crianças. Que cargo bonito, cuidar das crianças, não é?
as monitoras no evangelismo infantil fazem um trabalho maravilhoso ao estarem ali cuidando dos meninos, das meninas, os cordeirinhos do Senhor. Moisés, depois que se entregou a Deus, foi usado por ele. Moisés pediu para Deus realizar milagres na vida dele antes de fazer o trabalho. E aqui entra um ponto curioso também. Às vezes nós achamos que para comprarmos uma casa, comprarmos um terreno, que precisamos, ou fazermos uma viagem, ou fazermos, ou casar, ou o jovem casar, a pessoa casar, ou educar filhos, nós achamos que precisamos de algo sobrenatural, de uma visão, de um sonho para que isso aconteça. Não, temos tudo orientado na palavra de Deus. E quando nós buscamos a orientação de Deus em tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos abençoa e a nossa vida corre melhor, porque temos tudo já revelado na palavra de Deus. Mas Moisés pediu milagres. Olha, Deus, se o Senhor mostrar milagres, eu vou lá e faço o trabalho, atendo ao teu chamado de ser instrumento para tirar o povo de Israel, o teu povo que está no Egito. Gideão também, lembra-se quando ele precisava fazer o ministério, ele pediu sinal para Deus no algodão, no novelo de lã ali, ora molhado, ora seco, e Deus respondeu. Então Deus deu 2 sinais para Moisés. O primeiro sinal foi: Moisés, pegue a vara, lança no chão. Ele lançou, a vara transformou-se numa serpente. Moisés, pega na cauda da serpente. Moisés pegou na cauda da serpente, transformou-se em vara de novo. Vou fazer outro sinal com você, Moisés. Coloca a mão no peito. Colocou a mão no peito. A mão tornou-se leprosa. Agora, Moisés, coloca a mão no peito outra vez. A mão tornou-se sã. Moisés viu tudo aquilo e falou: agora eu devo ir, e foi. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos tudo revelado, nós fomos chamados por Deus. Então, quando somos convidados para trabalharmos na igreja, quer no nível interior da igreja, no nível interno, como no nível externo, para a pregação do Evangelho, seria muito bom todos nós estarmos disponíveis para o trabalho do Senhor. Temos muito trabalho para ser feito. Temos os nossos parentes, os amigos, familiares, vizinhos. Temos pessoas que querem estudar a Bíblia. O pastor só não pode dar estudos bíblicos, não é? Os irmãos podem também colaborar com os anciãos e com o pastor na pregação do Evangelho nesse nível. E eu pergunto, estamos felizes, estamos satisfeitos com a qualidade, com a quantidade de serviços que nós prestamos a Jesus, com a nossa vida religiosa? Estamos felizes? Eu penso que Deus espera muito de nós. Alguém escreveu sobre o valor das pequenas coisas. E escreveu no aspecto negativo e no positivo. Eu leio aqui apenas 4 frases. No negativo: em cada desatenção, não sou nem educado e nem cristão. Importante isso. Em cada olhar de desprezo, alguém fica magoado comigo. Em cada negligência minha, alguém fica sem o meu amor. Em cada oração que deixo de fazer, eu perco as bênçãos do Criador. E às vezes nós somos negligentes, não é? Nestes pormenores ou em outros. Mas também o valor das pequenas coisas no aspecto positivo. Em cada pranto que enxugo ou que seco, alguém fica feliz. Em cada ato de fé que realizo, eu canto um hino à vida. Em cada espinho que tiro, alguém beijará a minha mão. Em cada flor que ofereço, os anjos dizem amém. E agora, para nós concluirmos, a Bíblia relata várias histórias de pessoas que floresceram onde estavam plantadas com aquilo que tinham nas mãos, com aquilo que Deus tinha oferecido. Aquela menina cativa na casa de Naamã, com 13 anos, apontou ao seu senhor, o servo de Deus, o profeta Eliseu, e Naamã foi curado. Ela podia reclamar da vida, podia desistir da vida, podia ter morrido como escrava, mas ela fez toda a diferença. Temos o caso de José no Egito, Ananias, Misael, Azarias e Daniel em Babilônia, que foram joias, foram fiéis a Deus, porque resolveram florir onde tinham sido plantados. Temos o caso de Ruth, a Moabita,
que é um exemplo maravilhoso de alguém que deixou-se florescer ou florir em lugares secos. Ela ficou viúva ainda jovem, e a sorte das viúvas nos tempos do Velho Testamento era terrível, não tinha segurança social, não tinha amparo financeiro, amparo social nenhum, dependia mesmo 100% dos favores de pessoas. E ela escolheu deixar sua terra, deixar suas convicções, seus deuses, suas tradições, deixou de ser idólatra. Ruth converteu-se ao Deus de Israel, abandonou mesmo o paganismo, a idolatria e converteu-se a Jesus, a Deus. É um exemplo maravilhoso. Ruth deixou-se florescer em meio ao luto, à dor e à falta de esperança. Ela lutou por um emprego, ela precisava alimentar-se, precisava viver. E ela foi colher espigas no campo de Boaz. Casou-se com ele. E é interessante que ela gerou Obed, avô de Davi, ancestral de Jesus, e Ruth aparece na genealogia de Mateus. Fantástico. Todas as vezes quando encontramos pessoas nas genealogias de Mateus e de Lucas, e na Galeria da Fé, em Hebreus capítulo 11, é porque essas pessoas estarão salvas. E nós, ao estarmos no céu, nós veremos Ruth, poderemos cumprimentá-la, poderemos perguntar como é que foi florescer numa situação de fome, de dor, de luto, de sofrimento e de separação. Sabe, irmãos, é preciso coragem para florescer, para dizer não a tantos convites para o pecado nos dias de hoje. Um mundo secular, um mundo em que o número de ateus cresce a cada dia, um mundo em que apenas 2% da população vai às suas igrejas, o restante das pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Bíblia, não querem saber de nada, querem levar a vida do seu jeito. É preciso ter coragem para florescer. A flor, quando é arrancada da planta, logo murcha. Isto todos nós sabemos. E a lição é clara. Quando somos retirados de Jesus, quando não recebemos a seiva de Cristo através do relacionamento, nós murchamos, nós não florimos, não florescemos, não produzimos frutos. Deus quer que cada cristão floresça onde está plantado com aquilo que tem na mão. Por isso precisamos uns dos outros, por isso precisamos da igreja, por isso precisamos de abraços, por isso precisamos de encontros, para estarmos animados e para levarmos coragem e ânimo para um mundo que está desanimado e em desespero. A dor, o sofrimento, o desânimo, a nossa formação deficitária não pode impedir-nos de florescermos onde estamos plantados, onde fomos plantados, e nem de utilizarmos a nossa vara, não é? O nosso bordão como Moisés usou. A planta, quando é bem cuidada, produz filhinhos, produz flores. Numa das igrejas, quando eu vi uma planta que tinha sido colocada ali, eu mostrei para a pessoa, falei, olha, aqui tem um filhinho, olha, eu disse, posso tocar, posso pôr a mão? A pessoa disse, não põe a mão, porque senão ela vai murchar e não vai nascer. E é bem assim mesmo. A planta, quando é bem cuidada, ela produz brotos, rebentos, filhinhos. Deus cuida de nós, através do Espírito Santo, através da comunhão, do relacionamento que temos com Ele. E nós produzimos filhinhos. É tão bom ver o pai trazendo os filhos na igreja, estudando a lição da escola sabatina lá em casa. É tão bom ver as monitoras trabalhando e os monitores trabalhando com os pequenos aqui na igreja, ensinando os princípios do Senhor. É tão bom ver os avós imbuídos também na educação dos seus netinhos. É tão bom ver os pais preparando os filhos para serem batizados um dia, os juvenis, os adolescentes. É tão bom dar estudos bíblicos, é tão bom produzirmos filhos para o reino de Deus. Que a sua vida, que o seu testemunho e missão possa trazer pessoas para Jesus. Lembremos, portanto, de uma coisa: os pecados tornam o nosso ânimo
como sequidão de estio. E Deus apela-nos para a consagração, para uma vida de santidade. Se gostamos de acariciar um pecado, ou se temos praticado algo na nossa vida que sabemos está errado, nós precisamos abandonar, precisamos buscar a Jesus, confessar os nossos pecados e deixarmos que o Espírito Santo regue a nossa vida com as águas, com os chuveiros dos céus. E Deus convida-nos, vinde às águas. Isaías capítulo 60 diz, levanta e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. As trevas cobriram a terra, diz Isaías 60. Mas a luz de Deus nasce sobre nós. Eu queria terminar relendo o texto de O Maior Discurso de Cristo, da irmã Ellen White, que diz assim, a lei de Deus é a lei do amor. Ele vos circundou de beleza, a fim de ensinar-vos que não fostes colocados na terra apenas para labutar pelo próprio eu, cavar e construir sem descansar e correr, mas para tornar a vida humana luminosa, feliz e bela com o amor de Cristo, para como as flores alegrar a vida dos outros, mediante o ministério do amor. Que Deus abençoe você, a mim e a todos nós, para que em Jesus possamos produzir lindas flores no nosso jardim, para que as pessoas possam vir, sentir o nosso perfume e possam usufruir as bênçãos de Deus através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.